Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CDF Concursos. Eu sou o professor Eduardo Fávero e estarei com você sempre que tratarmos de direito tributário aqui no CDF. Hoje vamos falar especificamente sobre um assunto bastante interessante, já que estamos em época de reforma tributária. No Congresso Nacional, existem diversas propostas de emenda à Constituição sobre esse tema, buscando racionalizar, simplificar o nosso sistema tributário, que é bastante complexo, mudando basicamente uma coisa: a competência tributária dos entes federados. Mas, professor, o que é competência tributária? Vamos ver aqui em nosso slide. Competência tributária é um assunto bastante interessante e bastante importante atualmente devido às discussões sobre reforma tributária. Temos que diferenciar competência tributária de capacidade tributária ativa. São coisas, são conceitos diferentes, né? Vemos algumas características que envolvem essa questão, porque veremos que a capacidade tributária ativa ela pode ser delegada. Na delegação, envolvem alguns outros aspectos, como as garantias e direitos processuais e a possibilidade de revogação unilateral dessa delegação. Já a competência tributária, veremos, ela é indelegável. Mas, professor, o que é competência tributária? Competência tributária está lá no artigo 7º, definindo que ela é indelegável, mas não explica bem o que significa. Aqui para mim, perceba que um ente federado, uma União, um Estado, o DF ou um município, só pode criar um determinado tributo porque ele tem uma permissão, uma autorização, uma licença da Constituição para agir dessa forma, para instituir ou para criar aquele tributo. Se não tiver na Constituição essa licença, essa permissão explícita, o ente não tem a competência tributária para fazê-lo. Então ele não vai poder instituir aquele tributo. Simples assim. Agora, outra coisa é a atividade de fiscalizar o pagamento de um determinado tributo, ou fazer arrecadação, ou ter uma estrutura administrativa necessária para fazer a cobrança, para editar normativos mais específicos sobre a questão da administração tributária, de julgar recursos administrativos, de até usufruir da arrecadação dos tributos que forem arrecadados, dos recursos monetários que entrarem para o caixa devido àquele tributo. Isso é outra coisa. A esse conjunto de atividades administrativas relacionadas à questão tributária, nós damos o nome de capacidade tributária ativa. E isso pode, sim, ser delegado a uma outra pessoa de direito público. Vamos ao texto do CTN. Lá no artigo 7º, diz o seguinte: a competência tributária é indelegável. Então, o que a Constituição estabelece como permissão para a União instituir, somente a União vai poder instituir, mas ninguém. Assim como os impostos estaduais, ou impostos municipais, ou outras contribuições, ou contribuição de melhoria, essa é uma competência comum, né? A taxa também é competência comum, mas o fato é que ela é indelegável. Se ela for atribuída para a União, só a União vai poder instituir. Salvo exceção, a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos. Perceba que isso aqui é o conceito da capacidade tributária ativa. Arrecadar ou fiscalizar tributos, executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. Isso aqui pode sim ser delegado para uma pessoa jurídica de direito público a outra, tá? Então são dois conceitos diferenciados: capacidade tributária ativa e competência tributária. A competência tributária é indelegável. Já a capacidade tributária ativa não, ela pode sim ser delegada. Aqui no parágrafo 1º do CTN, diz que a atribuição? A capacidade tributária ativa compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Ou seja, aqui para mim, se eu transfiro para o município, União, transfiro para o município a capacidade tributária ativa do município fazer a arrecadação, a fiscalização, a cobrança do ITR.
Imposto Territorial Rural. Ou seja, lá na área rural do município, tem diversas propriedades rurais. Não importa aí se, por enquanto, se ela é produtiva ou não. Aí, quando estudarmos o ITR, a gente vai ver que tem uma questão relacionada a isso, né, que o ITR, na verdade, ele precisa, né, ele pode ter alíquotas diferenciadas conforme se a terra ela é produtiva ou não, mas aqui agora não vem muito ao caso. O fato é que a União e o município podem celebrar um acordo, um convênio, em que a União transfere a capacidade tributária ativa para o município fazer a cobrança, fiscalização e até utilizar 100% dos recursos do ITR para ele fazer da destinação que julgar mais adequada, né, essa capacidade tributária ativa. Quando ele faz isso, ele transfere também as chamadas garantias e privilégios processuais. Então vai poder entrar em juízo, né, para cobrar aquele TR, né, fazer todos os procedimentos administrativos necessários na questão de julgar recursos, né, passa o pacote completo da administração tributária daquele tributo, né. Isso é a transferência, a delegação da capacidade tributária ativa. Mas, professor, e se por acaso a União se arrepender? Né? Não, eu quero agora avocar, puxar para mim de novo essa capacidade tributária ativa. Ela pode fazer isso? Veremos no próximo slide. Está aqui, no parágrafo 2º. Essa atribuição da capacidade tributária ativa, ela pode ser revogada a qualquer tempo, por um ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. E isso as bancas de concurso público adoram cobrar. Não precisa da concordância de outra parte. Elas colocam assim: é necessário que a parte concorde, é necessário que a revogação seja bilateral, é necessário que a pessoa jurídica de direito público que recebeu a delegação tenha uma concordância com aquela que deu a delegação. Não! Por ato unilateral. Por quê? Porque a competência originária tributária é do ente que delegou a capacidade. Então, esse ente que delegou, ele tem todo o poder de pegar de volta para ele a atividade administrativa decorrente da competência tributária que a originou, né? Então, muito cuidado, né? A atribuição pode sim ser revogada e não precisa de acordo, de contrato, de concordância da pessoa jurídica de direito público que recebeu originalmente a capacidade tributária ativa. O artigo 8º, ele traz também um assunto bastante interessante. Diz o seguinte: o não exercício da competência tributária não a defere à pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tenha atribuída. Aqui para mim. O grande exemplo da aplicação prática desse artigo 8º é o chamado Imposto sobre Grandes Fortunas. Olhe lá no 5.3, lá no inciso 7º. O IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, está previsto, né, como de competência da União desde 1988. Só que ele nunca foi instituído. A União errou? Não, a Constituição não obriga. Ela dá a licença, ela dá a permissão para que o ente federado institua o tributo. Mas ele não obriga. A Constituição não obriga. A Lei de Responsabilidade Fiscal, mais recentemente, desde 2001, estabelece lá que uma boa gestão fiscal ocorre quando o ente institui todos os tributos de sua competência. Mas parece que isso não vale muito para a União, porque a sanção lá estabelecida na LRF é que a União deixará de fazer transferências voluntárias para os demais entes, ou seja, quem pode ser punido aí é o Estado e o município. Mas para a União, não. Então está numa situação bastante confortável de não instituir o IGF. Ela pode demorar 10 anos para instituir? Pode. Pode demorar 100 anos para instituir. Se a Constituição estiver em vigor, daqui a 100 anos ela resolve instituir sem problemas. Mas demorou muito. Não interessa. Está previsto na Constituição que é competência tributária da União instituir o IGF. Mas, professor, enquanto a União não fica nessa indecisão, poderia, por exemplo, o estado do Rio, né, coitado, está numa situação fiscal lá complicada, né, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né, tem diversos estados da federação aí que estão na pindaíba mesmo, né, precisando organizar suas finanças, situação fiscal deficitária. Será que eles não poderiam, então, instituir o IGF para arrecadar mais, né, o pessoal rico, né, que mora aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, para tentar
melhorar aí a situação fiscal? Não pode. Por quê? Porque a Constituição deu a competência para a União. E mesmo que a União não exerça, outro ente da Federação não poderá exercer aquela competência que não foi delegada, não foi passada para ele na Constituição Federal. É isso que diz o artigo 8º do CTN. Vamos para a nossa telinha aqui, ó. Não exercício da competência não defere a pessoa jurídica diversa daquela que a Constituição a tem atribuído. Então, não pode Estado, município, DF instituir o IGF simplesmente porque a União resolveu não instituir, porque o IGF é de competência da União. Aqui é um esqueminha que eu passo para você em primeira mão sobre os impostos, né? Ou seja, a competência tributária que a Constituição estabelece para os diversos entes federados, né? Você tem União, Estados, município, da União. Aqui uma palhinha sobre os diversos impostos, tá? Que eu estou falando de impostos que compete a cada um dos entes. Importação, exportação, imposto de renda, produtos industrializados, territorial rural, operações financeiras e grandes fortunas são de competência tributária da União. Nos estados, o ITCMD, que é sobre heranças e doações, transmissão causa-mortes, ITCMD, circulação de mercadorias e serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal, o IPVA, veículos automotores, tudo isso é dos estados. E os municípios têm a competência tributária de instituírem o IPTU, que é o Predial e Territorial Urbano, o ITBI, que é a transmissão de bens imóveis, e sobre serviços, exceto os serviços que já estão na alçada do ICMS. Além disso, nós temos a competência extraordinária da União para instituir o Imposto Extraordinário de Guerra e a competência residual da União para instituir os chamados impostos residuais, que são outros quaisquer que não esses anteriores, desde que sejam criados por lei complementar, sejam não cumulativos e apresentem fato gerador e base de cálculo diferentes de todos esses anteriores aqui. Meu amigo, minha amiga, espero que tenha gostado desse nosso artigo sobre competência tributária. Permaneça conosco, nós temos vários artigos, nós temos mini-cursos, temos cursos regulares oferecidos para você dentro do direito tributário que vão ajudar bastante em sua preparação. Um grande abraço e até a próxima.